eletivas comigo. Gênero textual notícia. Intenção de escrever uma notícia, divulgar fatos recentes e relevantes. Características da notícia. A notícia, o primeiro parágrafo, ela sempre vai trazer questões principais em torno do fato, respondendo às questões o que, onde, quando, como, quem, porquê. Geralmente aparece no início, no primeiro parágrafo, para situar o leitor diante do fato e despertar o seu interesse pela notícia. Organizado com informações em ordem decrescente de importância, mais importante primeiro, a menos importante depois. Relata informações objetivas, com descrição dos fatos ocorridos. Às vezes, apresenta o comentário de fontes confiáveis, como autoridades, testemunhas do fato, e esses comentários vão dar credibilidade aos fatos, ou seja, você vai ver que realmente a notícia é verdadeira, não é uma fake news, certo? Gênero textual notícia. Notícia também é um gênero textual, assim como conto, crônica, romance, novela, tá? É um gênero que tem como objetivo veicular informações recentes sobre fatos nacionais, ou seja, ocorridos em nosso bairro, na nossa cidade, nosso estado, dentro do Brasil, ou internacionais, fora do Brasil. Em uma notícia, são apresentados o lead e o corpo da notícia. O lead traz informações como o que, onde, quando, porquê, como, quem. E o corpo da notícia traz as demais informações da notícia, termina de contar a história. O lead, que é o primeiro parágrafo, ele vai responder às questões principais em torno do fato. O que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, por quê e como foi. Geralmente, estas informações compõem o primeiro parágrafo da notícia chamado de lead. É isso aí. Mas eles podem não aparecer necessariamente nessa ordem, tá? Por exemplo, vamos contar a história da quarentena, tá? O que aconteceu? Um vírus poderoso entrou no Brasil e começou a infectar a nossa população. Quem? O governador João Dória. O que? Decretou quarentena em todo o estado de São Paulo, suspendendo aulas e proibindo o funcionamento de comércios não essenciais. Quando? Em 26 de março de 2020. Por quê? Para evitar que a população se contaminasse com o Covid-19. Como? Bem, todo o comércio não essencial e todas as escolas tiveram que suspender as atividades por um período pré-determinado para evitar o contágio e a disseminação do vírus. Esse período inicial foi prorrogado já 2 vezes e, por enquanto, vai até 31 de maio. Bom, essas são as informações principais, certo? É um resumo da notícia. Ele vem no primeiro parágrafo. Tem notícias não tão importantes que só traz o lead, mais nada. Tem outras que traz a informação completa depois em demais parágrafos, certo? Os fatos de uma notícia são apresentados seguindo uma ordem de importância. Primeiro, o assunto principal da notícia, no título, ou seja, a manchete, e também no lead. Depois se organiza as demais informações em ordem de interesse decrescente. Essa técnica de composição da notícia dá-se o nome de pirâmide invertida. Observe esse desenho que a pontinha da pirâmide está virada para baixo, tá? Ou seja, a informação mais importante vem primeiro e as menos importantes vêm por último. Fotonotícia ou fotodenúncia. É uma fotografia
produzida com o intuito de denunciar uma situação ou evento para a sociedade em geral. A fotografia sozinha pode contar a história toda da notícia, não precisa de texto, mas ela também pode vir para ilustrar o texto da notícia. Ela pode ser publicada em jornais e revistas impressos ou digitais, em sites, ou ainda ser compartilhada entre leitores por meio de mensagens instantâneas e postagens. A fotodenúncia tem como objetivo problematizar um assunto. Para produzi-la, o fotógrafo escolhe o enquadramento que melhor permite registrar a cena a ser denunciada. Observe essa fotografia, gente. Observa bem ela. Nós temos uma história sendo contada aí, uma notícia, não é? Qual é o cenário? Qual a situação? O que está acontecendo? Que história essa foto conta? Tem alguma coisa estranha nesta foto? Algo que talvez não devesse estar ali? Tem, né? Vamos lá, vamos descrever a foto, tá? Nós temos aí um lugar muito bonito, uma área de campo, né, de chácara. Nós temos uma cerimônia de casamento acontecendo, com pessoas bem vestidas, outras não tão bem vestidas. São pouquíssimos convidados, aparentemente. A decoração é bem simplesinha, bem humilde, não é? Temos a noiva, o noivo. Ih, epa! Tem um dinossauro no meio da foto. Caramba, e agora? Isso é uma notícia real ou uma fake news? O que você acha? Hein? Isto é uma notícia real. No ano passado, no dia 10 de agosto de 2019, esta noiva foi se casar. Antes, claro, ela foi convidar as madrinhas e chamou uma de suas irmãs. No convite para as madrinhas, ela escreveu que o traje que iria utilizar era livre, de livre escolha. Ela poderia usar o traje que ela quisesse, certo? Bom, a irmã madrinha apareceu no casamento fantasiada de dinossauro, no estado americano de Nebraska, Estados Unidos. E uma foto desse casamento, essa foto, ela foi publicada no Facebook e ela viralizou. Teve mais de 34 mil compartilhamentos, mais de 17 mil comentários e mais de 5 mil curtidas. Isso virou uma notícia internacional. Ó, galera, quando vocês clicarem no link do formulário, tá? Eu sei que vocês já fizeram exercícios de outros professores, tá bom? Mas os meus exercícios são dessa forma, tá? Quando você clicar lá, vai abrir o formulário para você responder. Tem instruções, por favor, leiam atentamente, tá? E notem que esse formulário tem que ser respondido até sexta-feira, dia 15, às 18 horas. 6 horas e 1 minuto, o formulário vai fechar, ele se encerra automaticamente. Não sou eu que entro para fechar, tá? Todas as questões têm um asterisco vermelho, ou seja, todas as perguntas são obrigatórias, tem que responder. Se você deixar em branco, você não consegue enviar para mim, tá bom? Inclusive o nome. O seu nome, por favor, escreve nome e sobrenome. Tenta não abreviar, tá? Nem colocar apelido. Se colocar apelido, vai ficar sem nota, tá? Nesse exercício, você vai ter aqui uma notícia, tá ok? Você vai ter uma descrição rápida de cada parte da notícia, tá? E depois as questões. Primeira questão, analisa a estrutura da notícia. Qual é a manchete? Responde aí. De onde a notícia foi retirada, de qual site ela foi retirada. Quando o texto foi escrito, tá? DD, dia com 2 dígitos, dezena, tá? Se for dia 5 de maio,
tem que colocar 05/05, tá bom? Se colocar 5 só vai dar erro, tá? O ano também com 4 dígitos, tá bom? Quem escreveu a notícia, fácil, né? Analisa as informações que compõem a notícia. O que aconteceu? Aqui você vai contar para mim o que foi que aconteceu dentro dessa notícia. Qual foi a história? Com quem aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Ou seja, você vai descrever o lead. Na terceira questão, você vai fazer uma redação, tá? Curto, não precisa ser muito longo não, tá bom? Você vai escrever uma notícia interessante e curiosa, capaz de informar e divertir. Tem 4 temas aqui, 4 títulos, 4 manchetes, você já tem a manchete pronta, tá? Escolhe uma das 4, tá? E aqui embaixo, nesse espaço, você vai colocar a manchete, dá um enterzinho e escreve a sua notícia, tá? Não esquece daquelas opções lá do lead, tá bom? Tem que responder aquelas questões, tá? O que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e onde aconteceu ou com quem, tá bom? Terminou de responder tudo, você clica nesse botão enviar, tá? Se você deixar alguma coisa em branco sem responder, vai aparecer esse quadro vermelho em torno da questão e essa mensagem. Esta pergunta é obrigatória, certo? Se você respondeu tudo bonitinho, não vai aparecer essa mensagem para você, tá? E você vai enviar a resposta e vai aparecer para você uma mensagem de agradecimento, certo? Atenção, se você enviar 2 vezes, eu só vou corrigir a mais velha, ou seja, a primeira que você enviou. Então, tenha bastante atenção na hora de preencher as respostas, ok?